No Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes usou o espaço dele lá para sinalizar que as Big Techs não terão trégua tão cedo. Corporações das redes sociais, as Big Techs, grandes plataformas, que simplesmente acham que nenhuma jurisdição no mundo pode tutelá-las e determinar que cumpram os direitos fundamentais da Constituição. Sem demora, eu vou logo para o Tribunal Superior Eleitoral, para o TSE, vamos ouvir o Xandão, aí eu acrescento mais algum contexto em termos de informação e vem o comentário do Ale Santos, que está ao meu lado. Olá. A Justiça Eleitoral, ela mudou a sua atuação. Nós temos que ter isso de forma extremamente consciente. O que, por muito tempo, se defendeu, principalmente em relação a publicidades, a propagandas, o que se defendeu uma atuação minimalista da Justiça Eleitoral, hoje não é possível mais, em virtude da existência, não só de um lado, de verdadeiras milícias digitais, propagando o ódio, propagando a desinformação, propagando o término da democracia, mas, de outro lado, também verdadeiras corporações que se sentem acima da lei. Corporações das redes sociais, as Big Techs, grandes plataformas, que simplesmente acham que nenhuma jurisdição no mundo pode tutelá-las e determinar que cumpram os direitos fundamentais da Constituição. No Brasil, nós demonstramos que não há terra sem lei. As Big Techs, as plataformas e as milícias digitais foram enquadradas, serão penalizadas, serão responsabilizadas, porque isso é garantir a liberdade do eleitor em votar, isso é garantir o sigilo do voto do eleitor, isso é garantir que o eleitor não seja bombardeado com desinformação, com uma verdadeira lavagem cerebral, direcionando o seu voto para A, para B, para C, pouco importa. O que importa é que ninguém, nem as milícias digitais, nem as grandes corporações, podem direcionar o voto do eleitor. Cortesia do UOL, tem aí então a fala do Xandão, voltada, claro, para as eleições, porque afinal de contas ele está no Tribunal Superior Eleitoral, né? Interessante ele dizer que... Oi? Diga, Lê. É isso que a gente estava exatamente comentando. A maior parte dos brasileiros acha que a internet é de graça, eu estou interagindo com o Facebook, estou interagindo com o Instagram, e é de graça. Não é de graça, você está entregando sua privacidade, você está entregando seus dados GPS, está entregando, sabe que o Google Fotos reconhece até a imagem do seu cachorro, o Google Maps reconhece todos os seus gostos de localizações. Então a gente está entregando nossa privacidade. E aí você cria essas Big Techs que têm muito mais dados sobre você, sobre sua privacidade, tem seu reconhecimento facial, enquanto o Brasil discute em alguns lugares, empresas estão querendo saber como a gente vai fazer um sistema de reconhecimento facial ou não, as Big Techs já têm seu reconhecimento por digital, através de celulares. Então a gente está entregando tudo isso para eles, e elas têm poder de interferir na democracia, já fizeram em vários países. E é isso que o Alexandre falou, a gente não pode deixar que o Twitter, Facebook, Instagram achem que eles são acima da Constituição, porque se é permitido no Telegram ter um grupo de nazistas, por exemplo, se organizando, não é permitido no território brasileiro. Então a gente precisa fazer esse equilíbrio de não pode permitir certa coisa dentro do nosso país, né, cara? Eu acho que isso é uma discussão saudável, como isso vai lidar. Aí é a questão da Câmara dos Deputados e das discussões políticas acontecerem. Ale, tem um outro autor, chama Jaron Lanier, o nome do gringo aí. É um cara do Vale do Silício, tem uma participação, teve no LinkedIn, eu acho, né? E esse cara tem um livro lá, 10 razões para deletar suas redes sociais. O título é provocativo, né? Também não dá para tomar literalmente. Mas o que o cara põe, Ale, é que o problema é o modelo de negócios. Tipo, é o que você está dizendo, né?
O de Abreu aqui também soltou o bordão, ó, se você não está pagando, você é o produto. E o que o Jaron Lanier fala é o seguinte, se você vai se manter, se a Big Tech vai se manter com anúncio, ela vai priorizar a distribuição do conteúdo que gera anúncio. Aí danou-se. É aquilo que chama atenção, é aquilo que apela para os teus piores instintos, é aquele título que te dá raiva, tristeza, entendeu? É o clickbait, é o que há de pior. Porque os caras dependem do anúncio e da audiência. Se você paga, aí você pode ter, nas palavras dele, um mundo em que você vai no Google, pede lá informações sobre qualquer problema de saúde que você tenha e você acha uma opinião qualificada, um médico de verdade, entendeu? E não pegadinha, sacou? E coisa potencialmente mortal. Eu queria entender assim, se você percebe, cara, que essa ideia é impopular. Propor que as pessoas paguem pelo serviço. Porque, assim, eu tô convencido do argumento, mas é impopular, amigo. É o que o Elon Musk está tentando fazer isso com o Twitter, né? Tipo, na cabeça de algumas pessoas que defendem alguns ideais que eles chamam de liberais, se eu puder oferecer um serviço que eu pago, eu democratizo, mas não é a verdade. Porque vamos usar o Twitter como esse exemplo, né? Se o Elon Musk acredita que as pessoas têm que pagar para ser relevantes naquela rede, significa que aquelas regiões do mundo onde as pessoas ainda estão brigando por saneamento básico, onde a gente ainda está pagando por uma cesta básica super cara, e a pessoa não vai poder pagar por um serviço de internet, você está excluindo ela de ter uma utilização democrática, sabe? Eu acho que o Yuval Harari chama algumas pessoas, diz que a internet pode criar o que ele chama de população invisível, que é você hypar a tecnologia, você aumentar o preço da tecnologia, e aquelas pessoas que não têm condições de pagar serem excluídas dos bancos de dados, dos algoritmos e todo tipo de coisa. Então, você pega, por exemplo, toda essa discussão amazônica. Quem consegue pagar para ter uma banda larga, para estar produzindo conteúdo, a gente sabe como é produzir conteúdo, a gente precisa de tecnologia, precisa de um aparelho, precisa de programa de arte, precisa de edição, e aí você começa a pegar aquela comunidade ribeirinha lá em Goiás ou aqui no Pará, e essa comunidade, de repente, não tem todas essas condições tecnológicas e até econômicas de produzir conteúdo. Significa que o pensamento, que o conteúdo, que a discussão dela está sendo excluída de um banco de dados, e esse banco de dados gera essa inteligência coletiva que parece que influencia a política brasileira. Então, a política brasileira está sendo mais influenciada por uma imagem de inteligência coletiva, por uma pseudoprodução que seria democrática, mas não, ela não é democrática porque quem não pode pagar não faz parte da inteligência coletiva. Tá, não, aqui eu acho que a gente encontrou uma divergência fundamental, mas eu não tenho problema nenhum em reconhecer a tua lógica e o alerta importante que você está me fazendo. Então, se eu tiver uma modalidade em que eu pago, eu recebo a informação e eu não tenho meus dados roubados, firmeza, é bom para mim. Classe média, branco, casa bem cuidada, tô firmeza. Mas eu crio uma divisão em duas castas. Aqueles que são monitorados, vigiados, têm seus dados roubados, sua privacidade usurpada, e a nossa, porque a gente poderia pagar uma taxinha ali por um serviço. E isso é um problema que vai reverter numa organização perversa ou ainda mais perversa da sociedade. Fodeu-se, não consigo mais olhar para a solução proposta pelo cara do mesmo jeito. A tese aqui eu já me ferrei. Ih, rapaz. Eu acredito que a democratização da tecnologia vai mitigar os danos da segregação tecnológica, mas a segregação tecnológica ela pode ser muito devastadora para a maior parte da população. Tá, não dá para argumentar com isso, Ale. Acho que não é um não debate. Por isso que eu sou escritor de ficção científica. Você tem muita intimidade com as distopias, né, meu amigo? É isso? Pois é, eu acredito que vai dar tudo errado com a inteligência artificial. Por isso que eu fico comprando inteligência artificial, porque quando elas dominarem a Terra, eu vou falar para eles, já sou do seu time, já. O cara apareceu uma pretensa solução aqui, o cara já tinha calculado que podia dar errado de antemão, brother. Que é isso? Vamos lá.